Vinícius Lopes recebe proposta do RWD Molambique e de Clube de Portugal e pode deixar o Botafogo. O atacante Vinícius Lopes pode deixar o Botafogo por empréstimo em breve rumo à Europa, segundo o site Goal.com. Ele recebeu propostas do RWD Molambique e do Casa Pia, time da Bélgica e de Portugal. Fala aí, galera, torcida do Alvinegro, vamos lá para as últimas notícias. As duas ofertas são por empréstimo até junho de 2023, com direitos econômicos fixados. A preferência de Vinícius Lopes é pela Casa Pia, apesar do Molambique ser um dos clubes da rede de John Textor. As conversas parecem que vão ter um desfecho positivo nos próximos dias aí. Para nível de curiosidades, Vinícius entrou no segundo tempo do empate com o Juventude em 2-2 neste domingo, em Caxias do Sul, e tem até aqui 2 gols marcados em 20 partidas. André Lofredo diz que a expectativa da torcida era de que com o dinheiro, Botafogo iria ser transformado de uma hora para outra, e isso não funciona. Não se esquece de deixar seu like aí e se inscrever. O Botafogo realmente vive um momento complicado no Campeonato Brasileiro, com a zona de rebaixamento sendo vista de perto, mesmo com os investimentos de John Textor na SAF. André Lofredo, que é comentarista da Globo, considerou que esse é um processo que exige tempo, e por isso algumas expectativas criadas por parte da torcida foram equivocadas. Abre aspas. A expectativa da torcida era de que a entrada do dinheiro no Botafogo iria ser transformada de uma hora para outra, e isso não funciona. O próprio John Textor deixou bem claro que iria fazer contratações, mas que o objetivo era a permanência e tranquilidade na Série A, montando um time aos poucos. Algumas contratações ainda não deram o resultado esperado. No último domingo, o Botafogo de novo tropeçando, dessa vez empatando de 2-2 com o Lanterna Juventude. Para André, o Glorioso deveria ter vencido o jogo e ter apresentado um futebol melhor. O Botafogo não conseguiu desenvolver um grande futebol, até buscou o resultado em algumas situações. Era importante vencer o Juventude, o último colocado para subir na classificação. Conseguiu um empate fora de casa, tudo bem, mas era o Lanterna, poderia jogar um pouco melhor. Outro comentarista que falou sobre o jogo de ontem foi o Martim Fernandes do Sport TV. Ressaltou principalmente a defesa, como falamos ontem aqui no canal. Abre aspas. Hoje o Botafogo, além de ter problema de jogadores chegando, se defendeu muito mal. Levou o gol logo no começo e nas costas da defesa. Saraiva sai no intervalo, entra Rafael. No segundo tempo leva outro gol e no mesmo setor. O Botafogo teve 2 problemas. Criou muito e não conseguiu marcar quando foi atacado e não se defendeu bem. Fecha aspas. Para ele, o Botafogo tem que trabalhar muito na atual e na próxima temporada. Abre aspas. Não tendo time ainda, por isso é importante manter o Luiz Castro, para montar para o ano que vem. Esse é o ano de que travessia é natural, que oscila, ainda chegando muita gente e vai chegar mais. O momento é de manter o técnico, ele montar esse time e começar a pensar no ano que vem. O time pode jogar melhor, mas não vai ser muito melhor do que estamos vendo. Fecha aspas. Mas aí não gera dúvida. Por que o Botafogo não decola? Por que semana cheia não vira vantagem? O tropeço no empate contra o Juventude neste domingo dividiu novamente as opiniões na imprensa e na torcida. Eu sempre falo aqui que é preciso mais paciência, mas não já houve paciência demais? Fato é que já se passaram 23 jogos do Campeonato Brasileiro e a água já está no pescoço. Apesar de Luiz Castro não olhar para baixo, nós, a torcida, olhamos. Vemos um Botafogo perdendo posições a cada rodada e podendo se aproximar da zona de rebaixamento. Por outro lado, olhando para frente, fica a preocupação de uma tabela mais complicada por vir de jogos com caráter decisivos. Por que o Botafogo não voa? Essa é a principal pergunta a ser respondida por Luiz Castro e pelo próprio Botafogo. É uma remontagem do elenco. Novos reforços, jogadores com físicos diferentes, desfalques, beleza. Mas todo mundo tem problemas. O Juventude, por exemplo, perdeu 3 jogos por lesões diante do Botafogo. O Ceará é a mesma coisa e conseguiram ainda assim empatar. Perfeitamente possível entender que o projeto do Botafogo está em evolução e a longo prazo. Mas também acredito que já houve tempo suficiente para o time obter melhores resultados. Ainda não há uma defesa sólida. Muito pelo contrário. Meio campo duvidoso, ataque ofensivamente ruim. Vou ter que dizer, mas infelizmente não temos uma consistência ou até mesmo indicativos claros de que será uma equipe confiável. Mas ainda assim há esperança, né? Do que o time vai se encaixar, de que os jogadores vão subir de nível, de que os reforços vão se adaptar rapidamente. O problema é que só falta aí 15 rodadas. Não dá mais para adiar. Outra pergunta é: por que semanas turbulentas não viram vantagem? É o que todo treinador quer.
tempo para trampar, criar jogadas ensaiadas, armar o time, ajustar a bola parada, mecanismos defensivos e ofensivos. No Bota, semana para treino está vindo até problema por lesões. Perdemos Daniel Borges, Erisson e Matheus Nascimento para o jogo de ontem e não mostrou grande evolução. Pela diferença de qualidade técnica individual, tivemos mais a bola e mais chances que o Juventude, mas no coletivo não foi bem. Defesa muito exposta, foi ameaçado e sofreu gols fáceis. No ataque, Jefinho foi a estrela, construiu bem os 2 gols da partida. O ofensivo do Botafogo foi cada um por si, do que no coletivo, o que preocupa. No fim, ali pelos 30 minutos do segundo tempo, o Botafogo ainda parecia cansado e sem gás para buscar a vitória. Isso mesmo com as substituições. E olha que teve a chance de vencer nos acréscimos, mas Vinícius Lopes errou na tomada de decisão e da conclusão. Enfim, torcida, o Botafogo está devendo dentro de campo e precisa se conscientizar. A responsabilidade não é só de Luiz Castro, tem sua parcela, é claro, mas precisa ser dividida também entre os jogadores e o departamento de futebol. É eles que têm que reagir e reconquistar a confiança da torcida, que a cada jogo fica mais desconfiada, após ver o time conquistar apenas 3 pontos, quando 9 eram perfeitamente possíveis contra o Ceará, Atlético Goianiense e o Juventude. Vocês, torcida, comenta aí o que vocês acharam, né, essa pequena análise aí do jogo de ontem. Não se esqueça também de se inscrever, deixar o seu like e até a próxima.